João 16, do 15 em diante. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus o que queriam interrogá-lo, e disse-lhes: indagai entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós choraste e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. E naquele dia nada perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, Jesus aqui está dando as últimas instruções para os discípulos. Ele já estava chegando perto da hora da sua morte, e ele estava, então, fazendo um intensivão com os discípulos, né? Chamou os discípulos e começou a repassar tudo o que haveria de acontecer. E ele começou a falar para os seus discípulos. O começo do capítulo 16, ele está falando que ele precisava subir para que o Consolador descesse, e ele está explicando. E os seus discípulos, até aqui eles ficaram admirados, porque Jesus, se nós formos ver nos evangelhos, nós vemos que Jesus sempre ensinava alguma coisa através da parábola. Ele contava uma história para ensinar determinada coisa. Mas aqui, no final do seu ministério, um pouquinho antes da sua morte na cruz, ele então começa a falar para os discípulos abertamente, sem parábolas. Ele começa a dizer o que ia acontecer. E nós vemos que, quando ele fala, né,
no versículo 16, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, os discípulos ficaram confusos. Os discípulos ficaram perdidos. O que isto quer dizer? Como assim, um pouco e não me vereis, e mais um pouco e vocês vão me ver de novo? Os discípulos, eles tinham andado com Jesus por cerca de 3 anos. E andado com Jesus assim, dia, noite, de segunda a segunda, sem intervalos. Eles viram coisas que nós nem imaginamos que Jesus fez e os discípulos estavam ali vendo. Eles viram curas, eles viram restaurações, eles viram morto ressuscitando, eles viram tantas coisas. Mas agora, no finalzinho do ministério de Jesus, eles ainda não tinham compreendido o que Jesus vinha falando nesses 3 anos sobre a sua morte. Eles ficam perdidos quando Jesus começa a falar, olha, um pouco e vocês não vão me ver, mais um pouco e vocês vão me ver novamente, e eles ficam perdidos, porque eles não tinham prestado atenção, talvez, a atenção necessária durante esses 3 anos, para o que Jesus estava falando, olha, eu vou morrer, mas não é o fim, porque eu também vou ressuscitar. E os discípulos, eles ficam meio perdidos aí quando Jesus diz isso, mas Jesus estava falando da sua morte. Olha, daqui a pouco vocês não vão mais me ver, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, né? E vocês não vão me ver. Mas não se desesperem, por quê? Porque mais um pouco, quer dizer, em poucos dias vocês vão me ver novamente. Ele está falando da sua morte e da sua ressurreição. Mas os discípulos, eles ficaram um pouco perdidos quando Jesus falou isso para eles, tanto que eles não entenderam. E eles começaram a questionar, até que Jesus, então, mostra para eles o que iria acontecer. No versículo 20 diz assim, na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, Jesus estava mostrando que a sua morte, que estava por vir, ela traria para o mundo, para quem não conhecia Jesus, alegria. Para as pessoas que queriam ver ele morto, ela ia trazer alegria. Mas para os discípulos que o conheciam, seria um momento de muita dor, de muito sofrimento, de muita tristeza nos seus corações. Mas Jesus está dando uma palavra para eles. Não se desesperem, porque não é o fim. Não é o fim. É um período de tempo que vocês vão passar. Mas toda essa tristeza sua vai se tornar em alegria em pouco tempo, porque eu vou ressuscitar. É isso que Jesus estava dizendo. O que Jesus estava mostrando para os seus discípulos aqui? Que o caminho que eles deveriam seguir e o caminho que nos leva para Deus não é um caminho fácil. É um caminho que muitas vezes nós vamos enfrentar dores, enfrentar lutas, enfrentar problemas. No capítulo 16, no versículo 2 e 3, no começo, Jesus fala assim para eles: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conhecem ao Pai, nem a mim. Então, Jesus estava dizendo para eles, olha, a vida de vocês, daqui para frente, ela não vai ser fácil. A salvação em Cristo, ela não é um caminho fácil.
Muita gente tem prometido um encontro com Deus, um caminho fácil, um caminho só de alegrias. E isso não é o que Deus promete para nós. Deus promete que no final nós teremos sim alegria. Mas que o caminho até o céu é um caminho que muitas vezes é com tribulações, com dor, com angústia, com perseguição. E muitas pessoas vão se alegrar em ver nós sofrendo, mas que o final valerá a pena. É isso que Jesus está dizendo. Que o trajeto pode ser difícil, mas o final vai valer a pena. Mas Jesus, ele mostra a realidade de que a vida com Jesus não é sombra boa e água fresca. Que se nós aceitarmos seguir este Jesus, nós vamos sim ter problemas, lutas e tribulações. Mas ele diz assim, que nós não estaríamos mais sozinhos. Viria o Consolador, o Espírito Santo, habitar em nós e nos dar força para passar por todas as lutas, problemas e dificuldades. Então, é isso que Jesus está mostrando para os seus discípulos. Não pensem que é o fim, não pensem que tudo acabou, mas também saibam que é difícil, sim. Vai ter momentos difíceis, vai ter momentos de dor, de tristeza, de angústia, mas vocês vão ver que no final vai valer a pena. Nós vemos que quando Jesus foi para o Getsêmani, um pouquinho antes da sua prisão, e ele faz a oração a Deus e diz e clama a Deus que, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia a dor e o sofrimento que ele ia passar. Ele tinha percepção de tudo que ele ia viver ali na cruz. Então, se o caminho para a salvação não foi fácil para Jesus, porque nós, seus seguidores, queremos um caminho fácil. Porque nós achamos que o nosso caminho vai ser fácil. Assim como o mundo se alegrou com a morte de Jesus, o mundo se alegra com as nossas lutas e tribulações. Mas Jesus está dizendo, olha, vai valer a pena quando vocês chegarem no final. Então, irmãos, muitas vezes nós não entendemos o porquê que nós passamos por tantas lutas e tantas dificuldades. E nós queremos que Deus ouça a nossa oração imediatamente e tire tudo aquilo de nós. E muitas vezes Deus faz isso, mas muitas vezes Deus não faz isso. Jesus clamou ali no Getsêmani, se for possível, passa de mim este cálice. Mas a oração de Jesus não terminou ali. Ele diz, mas contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. E Deus não tirou de Jesus o sofrimento. Jesus clamou para que Deus tirasse dele o sofrimento, mas Deus não tirou. Então, muitas vezes, nós também vamos clamar e Deus não vai tirar de nós o sofrimento. Mas Deus vai nos dar força para passar por este sofrimento. Deus vai nos capacitar para conseguir vencer este problema. Agora, a nossa oração tem que ser igual a de Jesus. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Submissão, como Jesus teve. E Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos. Depois, Jesus ensina algo que hoje nós sabemos tão bem, mas que deve ter sido um choque para os seus discípulos na época. No versículo 24 e 26, ele diz assim, até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. 26, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai,
Aí no 27 diz, pois o mesmo Pai vos ama, visto que vós... Irmãos, os discípulos eram judeus, e os judeus só oravam a Yahvé. Era só o nome de Deus que eles usavam. Só a Yahvé. E o que Jesus está dizendo para eles? Ora, agora vocês vão orar, mas em meu nome. Para que a oração de vocês seja ouvida por Deus, por Yahvé, vocês deverão fazer a oração em meu nome. Imagine para os judeus, para os discípulos daquela época, que susto eles não levaram. Como assim? Irmãos, os judeus, eles tinham, e têm até hoje, muito respeito pelo nome de Deus. O judeu não pronunciava o nome de Deus sem antes lavar a sua boca por 7 vezes. Então, ele tinha todo um ritual, eles não usam o nome de Deus em vão, eles têm um... E aí, de repente, alguém diz, olha, agora a oração de vocês deve ser feita em meu nome, para que seja ouvida diante de Deus. Hoje, nós oramos muito aqui, e como eu estava pensando na mensagem, eu estava ouvindo as orações e ao final de toda a oração, nós oramos em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele era o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Ele agora era a ponte que estava ligando novamente o homem a Deus. O homem, por causa do pecado lá do Éden, ele tinha se separado de Deus. Havia uma separação entre Deus e o homem. E Jesus, ele vem dizendo, olha, vocês vão orar em meu nome agora, porque eu sou a ponte que liga vocês novamente a Deus. Eu sou o que faz essa ligação que tinha sido quebrada entre vocês e Deus. E é interessante que para nós hoje é tão normal, né? Fazer a oração em nome de Jesus. Mas para os discípulos ali ficou uma coisa muito estranha, né? Como assim? A oração não é só a Deus? Como assim? Agora em seu nome. Mas Jesus estava ali mostrando novamente aos discípulos, eu sou o Deus. Eu sou o Deus encarnado, o Deus que desceu do céu para salvar vocês do pecado. E eu sou aquele que vou dar a vida por vocês e vou fazer com que vocês voltem ao Pai. Quando a serpente disse para Eva que se ela comesse do fruto, ela se tornaria como Deus, né? Conhecedora do bem e do mal. Deus tinha um plano para a humanidade. Deus criou o homem para ser eterno e ter comunhão com ele, e colocou ele no melhor lugar, que era o Éden, mas veio a tentação. E aí, Satanás, ele tentou Eva, dizendo, não, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E a tentação, ela tem esse poder de nos tornar meio que tapados, não é? Quando nós estamos sendo tentados, se nós não vigiarmos, a tentação, ela nos cega e ela só mostra o lado bom do pecado. E foi isso que aconteceu. Nossa, ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, mas eles conheciam já o bem. Eles conheciam o bem. Eles conheciam a Deus e toda a glória de Deus, e eles conheciam o bem. Qual foi a escolha de Eva? Conhecer o mal. O bem eles já conheciam. A escolha de Eva foi conhecer o mal. É estranho isso, né, irmãos? Mas quando Satanás colocou tão bonitinho para Eva e disse, não, você vai ser como Deus.
Ela esqueceu que o bem ela já conhecia e a proposta de Satanás era que ela deveria conhecer o mal. E não era uma boa proposta. E ela caiu. E Satanás, ele enganou Adão e Eva. E ele fez o que ele tentou fazer no céu, que era tomar o lugar de Deus. E o homem, ao invés de se tornar como Deus, ele se tornou mais parecido com Satanás, depois do pecado. Esta é a dura realidade. Em vez do homem se tornar melhor, mais perfeito, mais santo, porque Deus é tudo isso, o homem foi se tornando cada vez mais degradado, pecador, mau. E nós vemos os frutos dessa escolha hoje na nossa sociedade. Como anda mal a nossa sociedade, não é? Gente, é difícil assistir as notícias, não é? Porque é tragédia em cima de tragédia. É pai que machuca os filhos, é filho que mata pai. É só tragédia. Por quê? Porque o homem decidiu conhecer o mal. E olha, o mal não é glamuroso. O mal só trouxe problemas para a humanidade. O mal só trouxe coisas ruins. E a pior dela foi que o homem se separou de Deus. O homem se separou do plano que Deus tinha para ele. O homem, então, deixou de ser eterno e passou a ser mortal. E deixou de ter intimidade com Deus. E aí vem Jesus para morrer na cruz e para novamente levar o homem ao plano original de Deus, que é viver eternamente com o homem. Então, Jesus precisou vir, morrer ali na cruz, para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus, para que nós tivéssemos a chance de um dia voltar a morar com Deus no céu, na eternidade. E é isso que Jesus está falando para os seus discípulos aqui. No versículo 33, ele diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é interessante, irmãos, que Jesus faz uma afirmação aqui para os seus discípulos. Eu venci o mundo. Ele não tinha morrido na cruz, mas ele já sabia que ele venceria o mundo. Mas ele está dizendo aqui para os discípulos, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Ele não está dizendo que ia ser tudo maravilhoso agora. Não, ele está dizendo assim, olha, no mundo vocês vão passar por momentos difíceis, por problemas, por aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E sabe, irmãos, porque ele venceu o mundo, quer dizer, ele venceu o pecado, ele venceu o mal, ele venceu a Satanás, ele venceu todas essas coisas que nos impediam de chegar até Jesus, até o céu. Ele está dizendo, olha, tem de bom ânimo. Por quê? Porque vocês agora podem voltar a viver eternamente com Deus. Jesus está prometendo uma vida eterna para nós, e não uma vida boa aqui na terra. Nós temos paz, é isso que Deus está dizendo, olha, vocês podem ter paz em meio às aflições, porque eu vou dar a vocês paz nas horas de aflição, mas vocês vão passar por aflição. Mas o que eu tenho preparado para vocês, que é o céu, que é a eternidade, que é a salvação da vossa alma, é grande demais. É maravilhoso demais. Vai valer a pena, sim. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, eu venci. Eu venci o pecado por vocês. Agora vocês podem vencer o pecado também.
Eu venci o mal por vocês, agora vocês podem vencer o mal também. Ele está nos dizendo que Ele está nos capacitando para voltarmos a viver com Deus no céu. E é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos aqui. Tende bom ânimo. A volta para casa vai valer a pena. E é isso, irmãos. É isso o evangelho de salvação. A salvação não é para a gente viver bem aqui. Por mais que Deus nos dê bênção sobre medida, quando nós agradamos o seu coração. Mas a morte de Jesus na cruz foi para nos levar à vida eterna. E não para nós termos uma vida confortável somente aqui. E o que diz aqui? Que ele venceu o mundo, porque o mundo pertence a Satanás. Então, este mundo é injusto mesmo. A justiça deste mundo não é a justiça de Deus, é a justiça do mal. Então, não é justo mesmo. Não adianta a gente querer dizer que, porque... Não, irmãos. O poder desta terra está nas mãos de Satanás, o homem deu a Satanás. E Satanás, ele governa da maneira que ele quer, e não é uma boa governança. Mas Jesus veio, morreu ali na cruz, para que nós retornasse a uma vida plena com Deus na eternidade, uma vida eterna com Ele. Sem morte, sem dor, sem tristeza, sem angústia, sem aflições. E eu costumo brincar lá em casa que eu falo assim, que a gente passa por tanto problema aqui, tanta luta. E eu não quero ir para o inferno de jeito nenhum, irmãos. Porque daí vou sofrer mais ainda. Então eu quero ir para o céu, para que toda a dor e o sofrimento que a gente passa se resuma a apenas esta vida mesmo. E não a toda uma eternidade daí de dor e sofrimento. Esta é a escolha que Jesus veio nos dar. Ele veio nos dar esta escolha, porque antes de Jesus vir e morrer na cruz, irmãos, nós não tínhamos escolha. Nós já estávamos condenados para o inferno. E Jesus veio, morreu na cruz para nos dar essa escolha de salvação. Hoje, quem decide onde vai passar a eternidade sou eu. As minhas escolhas é que vão me levar ou para o céu ou para o inferno. E eu não posso colocar... Muitas vezes as pessoas falam assim, Deus é que sabe. Não, é nós que devemos saber se vamos para o céu e para o inferno. E como que a gente sabe? Pelas escolhas que fazemos. São nossas escolhas que mostram se eu quero o céu ou se eu quero o inferno. Se eu quero o inferno, eu vou viver a vida que este mundo oferece. A vida que Satanás oferece. Mas se eu quero o céu, eu preciso viver a vida que Jesus disse para mim viver. Quem define a nossa salvação depois que Jesus morreu lá na cruz, sou eu. Eu decido onde eu quero passar a minha eternidade. E Jesus me deu esta liberdade. Nós costumamos falar muito que nós cristãos somos livres, não é? E muitas vezes as pessoas falam, mas livre do quê? Livre do quê? Livres da condenação eterna, irmãos. Jesus veio e nos deu esta liberdade, que eu posso escolher onde eu quero passar a minha eternidade. Com Deus ou sem Deus. Jesus morreu, sofreu ali na cruz por nossos pecados, mas Ele não faz nada que a gente não quer que Ele faça. Eu gosto muito do texto de Apocalipse, quando ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu vou entrar na vida dessa pessoa e eu vou fazer a diferença na vida dessa pessoa. E nós vamos nos tornar íntimos, porque ele diz, então entrarei na sua casa, cearei com ele.
Ninguém convida alguém para jantar na sua casa se não for íntimo, não é? A nossa casa é lugar de intimidade, não é? Nós não convidamos qualquer pessoa para entrar na nossa casa. Ali é o nosso refúgio. Mas Jesus diz que Ele entra na nossa vida se nós abrirmos a porta e Ele começa a ter intimidade conosco e Ele vai nos levando, então, ao caminho da salvação. Então, eu sempre falo que nosso Deus, Ele é educado. Ele não faz nada se nós não deixarmos Ele fazer. Jesus está à porta e bate. Ele só vai entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus problemas, nas suas lutas, se você abrir a porta e der liberdade para Ele entrar. Porque caso contrário, irmãos, não vai fazer. E é isso que nós não estamos fazendo. Nós ouvimos Deus bater, mas nós não abrimos a porta para Ele. Por quê? Porque nós gostamos do pecado. Nós achamos o pecado bom. E para seguir Jesus, é preciso renúncia. Jesus renunciou o céu, a sua glória, e veio como homem, e morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. E eu e você não queremos renunciar a nada. Eu e você queremos continuar do mesmo jeito, sem uma transformação de vida, porque achamos que assim é melhor. A escolha é nossa, mas ela representa céu e inferno. E é isso. A Bíblia, ela é muito clara. A Bíblia é preto no branco, irmãos. Ela não engana ninguém, mas ela também não passa a mão na cabeça de ninguém. Se nós olharmos os nossos personagens bíblicos, e é isso que eu gosto demais na Bíblia, é que mostra a glória, mas mostra também o erro daquele que errou. Porque Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele diz, este é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Se você quiser, então pegue, né? Tome a sua cruz, quer dizer, cruz é sofrimento, é renúncia. E siga-me. Ele é claríssimo, mais transparente que isso não dá para ser. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você quiser, você é bem-vindo para vir comigo, para estar comigo, para reinar comigo. Mas você precisa renunciar. Você precisa renunciar ao pecado, você precisa renunciar ao seu eu, você precisa matar a sua carne. Então, é este o caminho que nos conduz à salvação. E Jesus quer que nós estejamos com Ele no plano original, naquele plano lá do Éden, que por causa do pecado nós perdemos. Vivermos eternamente em comunhão com Deus. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos voltar à casa do Pai. Que o nosso viver possa realmente nos levar ao céu. Porque, irmãos, é sério. Jesus não veio aqui para brincar. Ele veio aqui para nos salvar. E a nossa vida tem que ser de acordo com a sua palavra. Nós precisamos viver o que a palavra de Deus diz. Nós não podemos só saber e não colocar em prática. Vida cristã é saber e praticar. Andam juntos. Tem um ditado que diz por aí, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Na vida cristã, isso é sem chances de acontecer. O cristão deve falar de Cristo, mas deve viver Cristo no seu dia a dia. As pessoas não leem, o mundo não lê a Bíblia, mas o mundo lê você e lê a mim. Que tipo de cristão nós somos? Qual a leitura que o mundo está fazendo dos cristãos de hoje? Qual a leitura que o mundo está fazendo? E é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. A vida de vocês vai mudar.
A vida de vocês vai ser diferente a partir do momento que eu morrer ali na cruz. Mas ele está dizendo, o céu é o fim de quem vence o mundo. Amém? Será que nós sabemos que tempo que nós estamos vivendo? Você saberia dizer que tempo que você está vivendo? Nós estamos vivendo esse período. Um pouco de tempo e não me vereis. Mais um pouco de tempo e me vereis. Hoje, nós não estamos vendo Jesus. Nós estamos tendo experiências com Ele. Mas é só um pouco de tempo. Quanto tempo você espera viver nessa vida? Quanto tempo? Eu espero viver 100. E estou metendo o pé no balde aqui. Só falta 47. Já comecei a descer a ladeira. Vale a pena trocar 47 anos por uma eternidade? Não vale a pena. Isso se chegar aos 100. E se não chegar aos 100? Judas fez essa troca. Está 2000 anos no lago de fogo, no inferno. Que tempo nós estamos vivendo? Nós precisamos saber. E você está preparado? Você está com a tua vida em ordem para se encontrar ou para enfrentar a eternidade hoje? No início eu falei do Gustavo. E o Gustavo é um menino novo, seus 30 anos. E nós oramos aqui porque cremos em um Deus que pode todas as coisas. Mas pode ter certeza de uma coisa. Ele está fazendo todos os cálculos. Se ele está preparado ou não para enfrentar a eternidade. O senhor Gonçalo Caetano tem 54 anos. Passou por 3 paradas cardíacas hoje. Será que ele está preparado para enfrentar a eternidade? Agora você está são, tranquilo. Você está preparado para enfrentar a eternidade? Se você ainda não está preparado para enfrentar a eternidade, hoje é dia de salvação. E como fazer para nos preparar para enfrentar a eternidade? Romanos capítulo 10, versículo 9. Ele diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus, e em teu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. É dessa forma que nos preparamos para enfrentar a eternidade. É colocando fé no nosso coração, fé em Jesus Cristo. É só dessa forma. Mas nós temos que confessar, porque Ele diz também, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então é confessando o Senhor Jesus Cristo como o nosso único Senhor. No Evangelho de João, um pouquinho para trás aqui no capítulo 7, versículo 38, ele diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Sabe o que acontece, irmãos? Hoje nós estamos crendo em Deus do nosso jeito. Você crê em Deus? Ah, eu creio em Deus. Mas você crê como diz a Escritura? Eu não conheço direito. A Escritura, a Bíblia é a Bíblia. Eu não conheço direito. Não é essa fé que vai te levar para a eternidade com Cristo. É aquela fé como está escrito aqui. Põe o texto aí, ó. Eu não li o texto. Vê se é como eu falei ou não é como eu falei. Porque está aqui, ó. Eu estudo a palavra desde o ano de 92. Todos os dias. Eu gravei na minha mente, no meu coração, os textos da palavra de Deus. É isso que você precisa fazer, como diz a Escritura. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre, ou do seu interior. Mas eu não li, mas eu estudei e eu estudo a palavra de Deus. Nós precisamos crer em Deus, como diz a palavra, para que nós venhamos um dia, então, nos encontrar mais um pouco de tempo, né? E nos encontrar com Ele ali. Você está preparado? Se ainda não está, hoje é dia de salvação.